Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela, Pedro, por que tu não grava em português? Tá certo. Na verdade, eu não disse tá certo. Depois de uma longa conversa, depois de ela se sentir chamada de mentirosa e me perdoar pela segunda vez, né? Eu disse tá certo. Na verdade, algum receio que existia. Mas esses dias eu estava gravando alguns áudios para uns amigos meus, que eu tenho aí no WhatsApp, e estava lendo um capítulo bem interessante, muito interessante, do livro Grande Conflito. Foi o capítulo 33, onde ele falava sobre o que existe além do túmulo. E é bem interessante porque não é que o livro está formando o conhecimento, né? Eu já tinha essa ideia, mas eu não sabia como expor. E foi um capítulo bem interessante que existe além do túmulo. Ele fala um pouco sobre de onde provém a ideia de que a alma é imortal. De onde vem essa ideia? E dessa ideia, ela é a base para a ramificação de muitas crenças que hoje em dia a gente tem, que é alimentado através da mídia, de filmes, de desenhos, de brincadeiras e da vida das pessoas. Já está bem inculcado na cabeça da gente. Por exemplo, você vê um filme e num desenho e o bonequinho ali morre, o espírito dele sai, se ele foi bom, vai para o céu, se foi mal, vai para inferno, um purgatório. Então, de onde vem esse conceito? Esse conceito é bíblico, não é bíblico? O que a Bíblia nos ensina sobre o que é a vida, em que constitui a vida, o que é o ser humano, como foi formado, de onde se tira esse conceito. E no estudo a gente via muito sobre as consequências por trás dessa afirmação. Certamente não morrerás. A gente podia fazer uma pequena oração? Pai Celestial, Senhor, nos ajuda a entender Tua palavra, Senhor. É muito maravilhoso estudá-la e eu te peço Tua ajuda, o Teu conselho, a Tua sabedoria. Que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Bem, deixa eu buscar aqui a minha Bíblia, porque ela está já marcadinha. Voltei. Estava lá na sala. E para que a gente entenda isso, a gente tem que ir para Gênesis, logo no comecinho. Antes de eu ler a Bíblia, queria fazer algum comentário até da leitura que fiz no livro, que a gente faz aqui no livro. Certo? É o livro Grande Conflito, capítulo 33, que existe além do túmulo, e me chamou muita atenção. Fala o seguinte: aquele que iniciou a rebelião no céu desejava levar os habitantes da terra a se unirem com ele na guerra contra Deus. Adão e Eva haviam experimentado uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia muito grande quando eles foram criados. Quando eles saíram das mãos de Deus, eles eram felizes e plenos nisso daí. Eles obedeciam às leis de Deus, né? A gente tem um conceito, não, Deus, a lei foi dada no Monte Sinai ali por Moisés. Não, a lei de Deus já existia, é uma coisa que está relacionada com o caráter de Deus. E ali eles guardavam as leis, certo? A obediência divina consistia também na felicidade dele. E isso era um forte argumento contrário ao argumento de Satanás no céu para se rebelar, que Deus era um Deus carrasco, que Deus tinha uma lei que era impossível de ser cumprida. Interessante que essas afirmações permanecem presentes até hoje. Diante disso, ele diz que Satanás ele decidiu fazer a humanidade cair, porque ele precisava de um lugar para o reino dele em oposição a Deus. E aí ele vem para os nossos primeiros pais. Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso inimigo, mas ele operou nas trevas. Interessante, Satanás ele sempre opera assim. Ele não mostra a real cara que ele tem. Ele sempre opera na surdina. Inclusive, a atual é que ele não existe, né? Hoje, a palavra diabo, Satanás,
por muitos é interpretada como só a representação das más escolhas do homem. Isso daí é bem interessante. Só que a Bíblia mostra Satanás como sendo um ser real, pessoal e dotado com um certo grau de poder. E ele trabalha justamente para que as pessoas tenham sua mente fechadas para isso. Você vai concordar comigo? Se a gente ignora a presença de um inimigo, a gente está mais vulnerável a ele. Certo? Então aqui fala, e a gente vai para o relato da queda em Gênesis 3. Gênesis 3 fala o seguinte: Deus ele tinha dado uma ordem a Adão e Eva, certo? Essa ordem está no capítulo 2, o versículo 15 e 16 e 17, certo? O Senhor Deus tomou o homem e colocou no meio do jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, ou você certamente morrerá. Essa versão é uma versão um pouco mais atualizada. Certo? Perceba, Deus ele disse: no dia em que você comer, certamente morrerás. E a gente vai para o capítulo 3 agora. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher se atreveu a responder e disse à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E aí vem a afirmação: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos serão abertos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Alguns pontos a destacar disso. Primeiro ponto, Deus havia dito: olha, podem comer livremente de toda árvore, mas dessa não comam. No dia em que comer, não foi no instante em que comerem, mas no dia em que comerem, certamente vocês vão morrer. E a afirmação que até hoje é a base desse conceito, a base do espiritismo moderno, a base da ideia de inferno, da ideia de morrer e ir para o céu, da ideia de comunicar-se com os mortos, está relacionado a essa premissa que não foi dita por Deus, mas que está aí no capítulo 3, o versículo 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Interessante que é uma afirmação tão pequena, né? Mas com um efeito tão grande. Infelizmente, os nossos primeiros pais comeram do fruto proibido. E em consequência disso veio o pecado. Quero ler um pouco do comentário aqui, certo? Eva cedeu através da influência. Adão foi levado a pecar. Aceitaram a palavra da serpente e desconfiaram do seu Criador. Imaginaram que eles estivessem restringindo a sua liberdade. Como será que Adão havia entendido as palavras de Deus: no dia em que delas comer, certamente morrerá? Será que ele pensou que era alguma promoção? Acredito que não. A única coisa que a gente pode dizer que na linguagem da serpente estava certa é que os olhos deles foram abertos. Foram abertos, sim, para a terrível escolhas que eles fizeram, para as terríveis consequências do pecado do mundo. E aqui vem um conceito bem interessante da Bíblia. Certo? O seguinte: a árvore da vida, Deus também tinha criado a árvore da vida, possuía o poder de perpetuar a vida do homem. Adão poderia ter continuado a gozar livremente da vida dele, se ele tivesse acesso àquela árvore. No entanto, ele foi expulso do contato com a árvore da vida. Está isso registrado no versículo 22 em diante. Então o Senhor disse:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar o homem fora, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia a todas as direções guardava o caminho da árvore da vida. A Bíblia ela é clara em ensinar desde o seu início que o conceito apresentado por Deus é de imortalidade condicional. O que é isso? A imortalidade condicional, o nome já diz, ela estava correlacionada, condicionada a alguns fatores. Que fatores são estes? A obediência e ao acesso à árvore da vida. O homem ele só poderia viver eternamente se ele comesse, se alimentasse. A gente não sabe que fruto era esse, mas era um fruto que tinha ali nele, talvez a medicina, né, para impedir que o corpo envelhecesse, não que as células se cansassem, não sei. A coisa é que o homem, quando decide crer na serpente, ele põe em dúvida a Deus, o caráter de Deus. Deus está escondendo, Deus está colocando. E a grande controvérsia que a Bíblia vai apresentar desde o começo, em toda ela, é essa dúvida do caráter de Deus que é levantada pelo inimigo. Não, Deus, na verdade, ele está escondendo o jogo de vocês, ele não quer que você seja igual a ele. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Interessante isso. E quando você lê aqui que Deus expulsou eles do jardim, é preciso impedir que estendam a mão e tomem também da árvore da vida, come e vive eternamente. A gente pensa, Deus estava castigando. Não. Se o homem tivesse acesso à árvore da vida nesse contexto, o mal seria também eternizado, perpetuado. Então Deus teve que fechar as portas do jardim, impedir o homem ter acesso à árvore da vida, para que o mal não se tornasse também imortal. Ou seja, nenhum ser humano, nenhuma criatura é imortal, nenhum pecador é imortal. Dessa maneira, sem acesso à árvore da vida, o homem passou a estar condicionado à morte. Veja que Deus disse, no dia em que comer, certamente morrerás. E naquele dia alguém morreu. Morreu, Pedro? Morreram espiritualmente? Não, não estou falando disso. O capítulo 3 ainda, mas diz quando Deus ele está falando ali as consequências do pecado ao homem. Capítulo 15, a gente tem o proto-evangelho, a primeira promessa de Cristo, certo? Capítulo 14, na verdade, o versículo 14 do capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Versículo 15 é a chave aqui de ouro. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Algumas versões falam entre a semente dela e a sua semente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Satanás, nesse momento, ele sabia que alguma coisa ia acontecer que ia impedir ele de dominar a humanidade. Alguma inimizade, alguma coisa Deus ia fazer para impedir, para possibilitar que a humanidade não afundasse de vez. Algum plano de resgate havia. Satanás não sabia, mas isso daí era a promessa de Cristo. E nesse dia, onde essa promessa se materializou? Versículo 20. Ok. Versículo 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, as quais vestiu Adão e sua mulher. Eu pulei muita parte do relato da queda, porque na verdade o foco não era nem falar disso, mas eu queria explicar esses textos. Deus ele fez roupa de peles. A pele deveria ter vindo de algum lugar, né? Então, nesse dia, Deus ensina para o homem, olha, a consequência do pecado é a morte. Vocês transgrediram e eu disse que a consequência disso seria a morte.
mas vocês não querem morrer. Não tem problema, eu sei disso. Eu tenho um plano. Eu sou a semente da mulher. Eu vou vir. Vou tomar a culpa de vocês. Vou tomar o peso de vocês e vou morrer no seu lugar. E nesse momento, Deus ensina isso para o homem, pegando aquele animal, né, e fazendo com que ele mate o animal aqui. Na Bíblia não diz que Adão matou, só diz que Deus fez. O ponto é, 2 animais morreram ali. Um para fazer a roupa para a mulher, pelo pecado da mulher, e outro, roupa dele. Sangue foi derramado, a morte de um ser inocente, apontando para Jesus que viria num breve. Olha, alguém sem culpa, assim como esse cordeiro, como esse animal, aqui não fala qual foi o animal, né? A gente supõe pelo que a Bíblia vai dizer de um cordeiro mais na frente, assim como esse animal inocente sem culpa morreu no seu lugar, eu vou vir pagar o preço de resgate por você. Então, alguém morreu no lugar do homem. Deus disse, no dia em que comer, certamente morrerás. Então, já que você não quer morrer, não vais morrer hoje, mas vai continuar. Lembra que Deus ele disse o seguinte para o homem, porque tu és pó, e ao pó tornará. Isso está no versículo 19. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela foi tomado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Bem, vou tentar não me prolongar, mas aqui a gente vê já alguns fatores e é importante a gente conversar sobre isso. Melhor, os fatores que eu queria conversar é sobre os efeitos dessa mentira dita por Satanás. Veja que não foi Deus. Deus disse, no dia que você comer, morre. Morre. Ou seja, a vida estava condicionada à obediência e ao acesso à árvore da vida. Tirando isso, o homem ficou sujeito à morte. O conceito e a ideia de que não morrerás veio da boca da serpente, o Satanás falando através da serpente. E é um conceito perpetuado até hoje em vários aspectos da vida. Um resumo do que a gente viu hoje é o seguinte, que o homem ele é mortal, certo? O homem é mortal, que a vida eterna ela é condicional. A Bíblia não ensina uma imortalidade natural. A Bíblia não ensina que temos uma alma que quando morremos sai de nós e vai para algum plano ou fica em algum ponto intermediário. Não. Ela diz que morte. De onde surgiu essa ideia do não morrerás? Da boca da serpente. Quero ler um pedacinho aqui para fechar. A imortalidade fora perdida pela transgressão. Não tinha havido esperança, não teria havido esperança para a raça decaída, se pelo sacrifício do seu filho Deus não tivesse trazido novamente a imortalidade ao alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, isso daí está em Romanos, capítulo 5, perdão. Romanos, capítulo 5, veja, que diz aí. Romanos 5 e o versículo 12, certo? Aqui está. Portanto, assim como por um só homem, que homem? Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio também a morte, a consequência final do pecado é a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Sim, nós nascemos pecadores sujeitos à morte, na condição já pecaminosa. Certo? Assim como a morte através de Adão passou para todos, porque todos pecaram, Cristo trouxe a luz da vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A imortalidade só pode ser obtida através de Cristo. Quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. João 3, 36. E aonde é que fala que a imortalidade veio através de Cristo? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 10. Ou seja, a única maneira de obter imortalidade ou viver eternamente é através de Cristo.
Essa série vai continuar. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema. E no próximo vídeo a gente vai analisar um pouquinho os efeitos, as consequências dessa afirmação, dessa prerrogativa do não morrerás. E quais efeitos gera na mente, nas pessoas. A gente vai ver que existem dois grupos. E será para um próximo estudo. Eu espero que vocês tenham entendido. E com um resumo, ok, Pedro, qual é a lição que eu tiro? Qual é a lição que eu tiro disso para a minha vida, né? O que é que eu posso aplicar? Primeiro ponto, Deus é um Deus de amor e misericórdia. Seria extremamente horrível se o homem vivesse eternamente na condição que a gente tem agora. Imagine viver para sempre, eternamente, num mundo de pecado, dor, doenças, enfermidades, sofrimentos, certo? Tem um comentário que fala que quando Adão chegou perto da morte, que ele viu toda a degradação que o pecado tinha gerado na terra, ele percebeu que a morte, na verdade, era um ato de misericórdia de Deus para alguém que viveu tanto tempo em um mundo de sofrimento, que era bem diferente daquele o qual ele foi criado. Outro ponto, Deus, Jesus Cristo é a solução para a morte. Através dele, ele nos dá a possibilidade de viver eternamente outra vez. Somente ele é que tem as chaves, né, da morte para nos libertar. Somente nele, que é a vida, onde a gente possa encontrar essa segurança, certo? Essas aí são as lições que eu tiro. Outra lição que eu posso dizer é que Deus ele tem o melhor para mim e para você. E que se a gente se fixar na Bíblia, no texto bíblico, a gente vai ver que não vamos ser enganados. Certo? Vamos orar. Pai querido, Pai celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar um pouco da Tua palavra. O tema não termina aqui, Senhor, ainda tem muito que debater, muito que estudar, Senhor, sobre essas afirmações. Pai querido, nos dá entendimento, nos ajuda a compreender isso, Senhor, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Um abraço forte.